Bom, então, alguém não sabe o que está rolando aqui nas últimas reuniões, o que a gente tem falado? Bom, então para quem não sabe, principalmente você de casa, eu estou falando para as câmeras agora, tá top. Fala pra câmera que não tá ligado. Então vou falar nessa aqui na câmera 1, para você mesmo, que está... Enfim, então a gente está no estudo do livro de Marcos, né? Quem leu em casa já tem os spoilers do que vai ser falado hoje. E a gente tem visto a trajetória de Jesus, né? Desde o capítulo 1, e a gente já está chegando no final. Marcos tem 16 capítulos, né? E, cara, parecia que não ia dar certo, né, Davi? Tipo, não sei. Mas a gente tinha medo no início, né? De que talvez a gente se perdesse no meio do caminho e não conseguisse Chegar tão longe. chegar tão longe. Então já é alguma coisa chegar no capítulo 14. Já é uma vitória. Bom, mas aí a gente está com programação e hoje é o capítulo 14, né? Primeira parte. Né? Sim, capítulo 14 vai ser dividido em 14 áreas. E sexta-feira que vem, então, a gente vai ter a segunda parte do capítulo 14. Então, quem tiver com a Bíblia, quiser abrir em Marcos capítulo 14, aí vai falando e vocês vão acompanhando. Bom, então, aqui já é os passos finais de Jesus, né? Então, o capítulo 14 começa com a conspiração. Né? Algumas pessoas ali que já tramavam a morte de Jesus. Né? Marcos, como a gente viu desde o início, é um livro que ele é rápido, ele é corte rápido. Ele conta um fato, já pula para outro, conta outro fato, pula para outro. Então, aqui ele vai falar pouco dessa conspiração. Né? O versículo 1 fala assim: faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Para quem não sabe, a Páscoa e a festa dos pães sem fermento é a comemoração dos judeus da libertação do Egito, né? Quando o povo foi liberto do Egito. Confere, Davi? Sim. Então, lá em Levítico 23, versículo 5 fala assim: a Páscoa do Senhor começa ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. No dia seguinte, o 15º dia, comecem a celebrar a festa dos pães sem fermento. Essa celebração em homenagem ao Senhor continuará por 7 dias e durante esse tempo o pão que comerem será preparado sem fermento. No primeiro dia da festa todos suspenderão seus trabalhos habituais e realizarão uma reunião sagrada. Durante 7 dias apresentarão ofertas especiais para o Senhor. No 7º dia suspenderão novamente seus trabalhos habituais para realizar uma reunião sagrada. Então, para os judeus, era como se fosse uma Copa do Mundo, né? A Páscoa e a festa. Entendam, né? Porque o povo todo parava para comemorar, né, esse feito, né, que foi um feito, quando o povo foi liberto do Egito. Bom, prosseguindo no versículo, diz o seguinte: os principais sacerdotes e mestres da lei ainda procuravam uma oportunidade de prender Jesus em segredo e matá-lo. Então, não era qualquer pessoa que queria matar Jesus, né? Eram os sacerdotes e mestres da lei. Na semana passada, né, no capítulo 13, que o Davi falou, a gente viu que esses sacerdotes, esses mestres, alguns deles reconheceram que Jesus realmente era o Messias, né? Que Jesus realmente era filho de Deus. Mas a maior parte deles tiveram medo, né? Não era nem questão de reconhecer, mas de ter medo. Eles tinham medo de que realmente Jesus fosse filho de Deus. Por quê? A profecia dizia que quando Jesus viesse seria o fim. Então eles tinham medo disso. Né? Bom, então alguns desses sacerdotes e mestres da lei estavam tentando ali uma oportunidade para poder, né, matar Jesus. Versículo 2 do capítulo 14 diz o seguinte: mas durante a festa da Páscoa... mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo.
Então eles tinham medo também de que o povo se revoltasse, enfim, e houvesse uma grande confusão ali naquela cidade. Concordaram então entre eles. Então, esses primeiros 2 versículos, é importante notar essa situação, né, de que os sacerdotes e os mestres da lei tinham medo, né, da pessoa de Jesus. E por conta disso, eles não criam em quem ele era, né, e o que ele tinha vindo fazer. Bom, então prosseguindo no versículo 3. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro. Nossa, tenta falar rápido isso 3 vezes. Frasco de alabastro, contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Então Jesus estava ali na casa de Simão, quando de repente uma mulher, quem era essa mulher? Maria. Né? Alguns escritos relatam que essa mulher era Maria. Maria era irmã de Lázaro. Né? Ela chegou e quebrou esse frasco. O que era esse frasco? Era, nos dias de hoje, como se fosse um arranjo de cristal, né? Enfim, uma taça, algo de muito valor. Então, esse frasco de alabastro era algo de valor. Vidro de Murano. Vidro de Murano. Que ninguém nunca viu aqui, eu acho. Né? Ninguém tem dinheiro. Mas a questão é que ela quebrou algo muito caro na frente do Senhor. Né? Para a nossa realidade era como se qualquer um de vocês aí tivesse quebrado o iPhone na frente do Senhor. Tudo aqui, tudo que eu tenho. Né? Demonstrando que ela amava o Senhor e ela reconheceu que Jesus estava ali. Né? Versículo 4. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar um perfume tão caro? Perguntavam. Por que jogar fora esse two-and-two? Né? Esse Malbec? Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata. O que são 300 moedas de prata? Alguém tem noção? Uma moeda de prata é um tetradracma. Então, nossa, é a mensagem do trava-línguas. Então, pra vocês terem noção, uma moeda de prata era equivalente a 4 tetradracmas. E um dracma é um dia de trabalho. Equivalente ao denário. Equivalente a um denário, que era um dia de trabalho. Né? Então, 300 moedas seriam 1.200 denários, ou seja, 1.200 dias de trabalho. Que daria o quê? Mais de 2 anos de trabalho, né? 300? Não, 1.200? Dá 4 anos de trabalho. Quase 4 anos de trabalho. Imagina você juntar, você que está trabalhando, né, Ana? Você ganha, mal dizer, você ganha quanto assim? Mais ou menos, não precisa... Menos que o salário mínimo. Menos que o salário mínimo. O salário mínimo hoje é o quê? Uns R$900? 800? Tá, vamos supor que... Quase metade do salário. Vamos lá, jogando baixo ali, jogando baixo. 500... Vamos chutar que você ganha R$600 por mês. 500 reais. 500 reais para facilitar as contas, né? Em um ano daria o quê? 6 mil reais, né? Em 4 anos, 24 mil reais, né? 16, 12, 24, isso mesmo. Então, aquele jarro, aquele frasco, né, com Malbec, que Maria quebrou aos pés de Jesus, valiam, estamos jogando baixo aqui, estamos 24 mil reais, né? É eu jogar esse Celta fora, né? Jogar no meio do rio ali. Então, isso para demonstrar o quê? Que ela reconheceu que o Senhor estava ali. E ela deu tudo que ela tinha. Né? Alguém teria coragem de fazer isso? Hein, cabuloso? Quantos reais você tem hoje? Nenhum? Esse celular aí vale quanto? É seu esse celular? Uns 15 reais. Uns 15 reais. Você daria ele para o Senhor, assim, agora? Daria. Certeza? Absoluta. O Senhor ia chegar aqui, ia pegar o celular e ir embora.
É? E esse foi o coração que essa mulher teve, né? De dar tudo que ela tinha. Bom, então, voltando ao versículo 5. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. Não parece uma causa nobre, né? A gente pegar todo esse dinheiro e dar para os pobres? Bom, e repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: deixam-na em paz. Por que a criticam por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Imagina, né? Está na presença do Senhor e está preocupado com outras coisas, né? A gente não consegue, né, imaginar isso, porque talvez a gente nunca tenha visto o Senhor pessoalmente, né? Alguns podem ter visto o Senhor, mas estar na presença do Senhor inabilita qualquer outra coisa, inclusive ajudar os pobres, né? Versículo 8. Ela fez o que podia e ungiu o meu corpo de antemão para o sepultamento. Opa, vamos voltar aqui no 8 aqui, que esse 8 é importante. Ela fez o que podia e ungiu o meu corpo de antemão para o sepultamento. Segundo a tradição, você ungir uma pessoa com óleo desse tipo, na verdade você não ungiu uma pessoa, né? Você ungiu um morto, né? Com esse tipo de especiaria. Então, quando essa mulher quebrou esse vaso, esse frasco e ungiu o Senhor, estava demonstrando ali também que o Senhor estava próximo de morrer. Então, quando ela fez isso, ela estava predizendo a morte e o sepultamento do Senhor. Isso o Senhor já tinha falado no capítulo anterior, né? Que ele iria morrer, que era necessário. Alguns discípulos ficaram até revoltados. Não, mas o Senhor não pode morrer e tal. Mas era necessário para cumprir a obra, né? Era necessário que ele morresse. A gente sabe, né, que o Senhor é o Cordeiro sem defeito, que precisava de alguém nessas condições para salvar o mundo, né? Então, quando o Senhor falou no capítulo 13, isso se confirmou no 14, já não tinha mais volta, né? Bom, versículo 9. Eu lhes digo a verdade, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que essa mulher fez será contado e delas se lembrarão. Inclusive hoje. Bom, versículo 10. Então, mudando aí mudando a história aí, né? Passando para a próxima cena. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, ou seja, um dos discípulos de Jesus, foi aos principais sacerdotes para combinar de lhes entregar Jesus. Mó X9, né? Versículo 11. Quando souberam por que ele tinha vindo, ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Então, ele começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. O que é uma oportunidade? É uma chance de... É uma chance de fazer algo bom, né? Uma oportunidade, né? De uma chance... A Hanna que faz português aí, que pode nos ajudar, ou não? A Hanna Aurélio. Bom, a oportunidade é a chance de fazer algo bom. Mas por que foi utilizada essa palavra aqui, né? Parece estranho isso, né? Judas estava procurando uma oportunidade de trair Jesus, né? Será que a gente tem procurado oportunidades de trair Jesus? Né? Vou ser mais claro. Às vezes a gente está ali no colégio, na faculdade, e a gente quer estar em algum grupo, né? A gente quer se juntar à galera, quer ser o legalzão da turma. E aí, às vezes, alguém vem perguntar alguma coisa de religião, e aí você pensa, pô, se eu falar que sou cristão, talvez essas pessoas não falem mais comigo. Mas se eu concordar com eles? É uma oportunidade, né? De se juntar à galera, de ser o legal. Seguir Jesus não é ser legal, infelizmente, ou felizmente, né? Então, quando Judas teve essa oportunidade, né, o mundo deu essa oportunidade para ele,
infelizmente, né, ele aceitou. A gente não pode aceitar esse tipo de oportunidade, né? O mundo sempre vai estar fazendo jogos com a gente. Pode ter certeza que sexta-feira à noite vai ter um convite, vai ter uma festinha legal, vai ter uma oportunidade. Sempre vai ter uma oportunidade. E parece válido, né? A gente ir confraternizar com os amigos, ir para uma festinha, né? Mas as oportunidades do mundo, elas não agradam ao Senhor, né? Elas não edificam, enfim. Passando para a próxima cena, versículo 12. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que lhe preparemos a refeição da Páscoa? Então Jesus enviou 2 deles a Jerusalém com as seguintes instruções: ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Digam ao dono da casa em que ele entrar, o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Então 2 discípulos foram à cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Em vez da gente seguir aqui nessa versão, vamos ler em João capítulo 13. Ele vai contar a mesma história, só que de uma percepção diferente. João capítulo 13, a partir do versículo 18. Aí aqui já é o Senhor falando, né? Não digo essas coisas a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto cumpre as escrituras que dizem. Então, o que a profecia dizia, né? Aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Se vocês forem lá em Salmos 41, fala a respeito disso. Versículo 19. Eu lhes digo isso de antemão, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as Escrituras. Né? Reforçando o que o Davi falou semana passada, né? Por que os sacerdotes, os escribas, tinham raiva de Jesus? Porque ele afirmava que ele era o Filho de Deus. Né? Ele fala que eu sou aquele de quem fala as Escrituras. Né? Eu sou o cumpridor de profecia. Versículo 20. Eu lhes digo a verdade. Quem recebe aquele que envio, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Aquela mulher, quando recebeu o Senhor, ela estava recebendo o próprio Deus. Né? Versículo 21. Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Versículo 22. Os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Na verdade, os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo na situação. Né? O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então, o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela. E depois de molhar o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: o que você vai fazer, faça logo. Ou seja, Jesus reconheceu naquele momento, né, que realmente a profecia tinha que se cumprir, que não tinha como correr atrás. Né? E para isso, Judas precisava trair Jesus. Né? Nenhum dos outros à mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Como Judas era o tesoureiro, alguns imaginaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse o necessário para a festa ou desse algum dinheiro aos pobres. Judas saiu depressa e era noite. Bom, então esse foi esse episódio aqui na última ceia, né, que ocorreu aqui, do versículo 18 de Marcos 14 até ali, versículo 21.
Bom, seguindo o versículo 22, de Marcos 14. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: Este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Então a morte do Senhor, né, na cruz, era um sacrifício, literalmente. Eu lhes digo a verdade, não voltarei a beber vinho até aquele dia em que eu beberei um vinho novo no reino de Deus. Então cantaram o hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Bom, então aqui todo mundo entendeu, né? Essa parte da ceia, o que aconteceu ali. E aí vamos mudar de cena agora, né? Versículo 27. No caminho Jesus disse: Todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas estarão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galiléia. Pedro declarou: Mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. Quem aqui tem vontade de trair o Senhor? Sinceridade. Alguém aqui tem vontade de trair o Senhor? Hein? Tiago? Não tem, não. Vontade de trair o Senhor? Tipo, não em questão. Não, em questão do dia a dia. Tipo, da gente querer fazer uma coisa e não fazer. Mas o que você fala na reunião? Quando o irmão pergunta se você ama o Senhor, né? Não, se eu amo, com certeza. Então por que às vezes a gente troca o Senhor por outras coisas? Né? Pedro tinha exatamente esse coração, né? Quando fala aqui no 29, mesmo que todos os outros abandonem, eu jamais farei isso. Essa era a vontade dele, essa é a nossa vontade. Né? A gente reconhece que o Senhor é Deus, né? A gente reconhece que Ele é o Criador de todas as coisas, mas mesmo assim, né? Como diz o versículo 30, Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Né? Ele ainda ia ultrapassar o canto do galo. Pedro, entanto, insistiu enfaticamente: Mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Às vezes a gente está na reunião, a gente fala isso, né? Senhor, eu te amo, Senhor, eu amo a ti, canta os hinos. E aí, quando é segunda-feira, parece que a situação mudou, né? Parece que não era bem assim. Pedro traiu Jesus. O engraçado é que fala aqui, né? Não, eu nunca faria isso. Aí, um capítulo depois, Jesus é traído e preso. Sim. Tanto Judas quanto Pedro traíram o Senhor. Mas qual era a diferença entre os dois? Qual era a diferença de Judas para Pedro? Pedro se arrependia. Né? Pedro realmente amava o Senhor. Errar, todos nós vamos errar. Né? É a natureza humana. Né? Errar tentando acertar. Mas o que realmente vai fazer a diferença é o nosso coração, é o nosso arrependimento. Né? Imagina se Pedro não se arrependesse. Judas se matou. Né? Bom, continuando aqui no último trecho, já entrando um pouco aqui na mensagem do Charles e para encerrar, versículo 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. E clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim esse cálice.
Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela segunda vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer. Ao voltar pela terceira vez, disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. A gente vê que o Senhor, como pessoa, não queria passar por isso. Ele não queria passar por esse sofrimento, porque é sofrimento. Ninguém que gosta de apanhar de graça. Mas se ele não fizesse isso, seria uma vitória do mundo. Seria uma vitória daqueles sacerdotes, daquelas pessoas que não queriam que o Senhor morresse. Pelo contrário, não acreditavam de que o Senhor era filho de Deus. Mas o Senhor precisava morrer para poder ressuscitar, e cumprir a profecia. E essa é a porção desse trecho, que eu desfrutei de Marcos 14. Graças ao Senhor.